Boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje a gente vai começar o nosso oitavo podcast, em que a gente vai falar um pouco sobre as mudanças no ensino, vai falar um pouco sobre o que está sendo alterado devido à pandemia, mudanças no ensino devido à pandemia. Meu nome é Alfredo, se você não me conhece. Eu vou passar a palavra para Mariana, para que ela se apresente. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Como o Alfredo falou, o nosso podcast de hoje, o tema é relacionado às mudanças que aconteceram, né, que vem acontecendo e que ainda vão acontecer no sistema de ensino aqui no país, né, no Brasil e no mundo inteiro. Inicialmente, né, eu quero só contextualizar um pouco as aulas presenciais. Elas foram suspensas, em sua maioria, no começo de março, começo, metade de março, e afetou aproximadamente 50 milhões de estudantes. Desses 50 milhões de estudantes, 40 milhões estavam matriculados em instituições públicas. Então, foram mudanças que vieram acontecendo desde março até agora, né? Ainda estamos vivendo por meio dessas mudanças. Foi uma mudança que foi promulgada pelo governo no começo, na metade de março, onde de início as aulas presenciais foram suspensas por 30 dias. E essa portaria, né, ela vinha sendo, né, atualizada até que atualmente o MEC ele aprovou que as aulas presenciais elas fiquem suspensas até o final de 2020. Então, até o final de 2020, as instituições elas têm, de certa forma, a autoridade para manter as aulas da forma que estão sendo feitas agora, né, no formato não presencial. Então, esse foi só uma pequena introdução, né, que eu trouxe para vocês, para a gente começar a debater um pouco mais sobre esse tema. Obrigado, Mariana. Então, pessoal, por que a gente vem trazer esse assunto tão importante sobre o ensino? Porque está sendo debatido demais. A gente está vendo várias alterações no Ministério da Educação, os ministérios mais fundamentais, dos principais pilares do nosso país, que é o Ministério da Educação. Ele não está tendo tanta atenção do governo. Ele está sendo praticamente abandonado, com ministros que não se importam tanto com a educação e até mesmo ficando muito tempo sem ministros, sendo apalheirado. Vocês entenderam a palavra? Uma trava-língua, desapalheirado, saiu. As instituições federais. Vale lembrar também que o governo federal, ele rege mais sobre as universidades federais. Na parte do ensino médio, é mais município e estado que está regindo essas partes de ensino médio, ensino fundamental. Ensino fundamental é mais da parte do município, já o infantil também da parte do município. Parece que o MEC não tem tanta importância, mas ele gere já o que vai financiar a educação básica, o ensino médio, mas tem sua importância fundamental. E por que eu estou trazendo isso do MEC como fundamental? Porque a gente está passando por uma mudança brusca. Por exemplo, o Enem, a gente não tem ideia. O MEC está bem desorganizado. Fez uma Uhum. enquete, uma pesquisa sobre a data do Enem. A grande maioria decidiu para o Enem ser em maio de 2021. Só que o governo ainda não disse que se pode ser mesmo em maio de 2021. Ele colocou como opção ser maio de 2021, Uhum. mas ainda não tem certeza se pode ser ou não. É uma coisa bem bagunçada que tá. E que eu acho bem importante a gente falar isso da educação. Para começar a falar dessas mudanças sobre a educação, dessa desordem que a gente está tendo aqui no país. Porque o Enem é um dos principais provas no Brasil. A gente tem que falar bastante que a desigualdade entre alunos, tanto de colégios particulares quanto de colégios públicos, está só aumentando. É claro que Uhum. tem alguns governos que estão contratando empresas para fornecer chips, para ajudar o aluno de escola pública para ter aula através desses chips, para conseguir entrar na parte da internet, mas vai ser bem mais difícil, Uhum. Sim. né? Eu queria, Alfredo, fazer alguns comentários que eu achei muito interessante que você levantou. Primeiro, com relação à mudança da data do Enem.
Como você bem colocou, o Enem ele é a principal porta de entrada nas instituições de ensino superior hoje em dia no Brasil. Então, é de extrema importância que as pessoas tenham um preparo, um devido preparo, para que possam fazer a prova ao final do ano. E com relação à mudança da data, há alguns dias eu estava vendo televisão e uma jornalista fez o seguinte comentário. Falou, né, que a data do Enem foi estudada, né, foram ofertadas 3 datas, se eu não me engano, para os estudantes, para que eles pudessem votar, nem todos Uhum. votaram. E antes que a jornalista fizesse o comentário, alguém do governo fez um comentário anterior. E aí ele falou assim, os estudantes, eles optaram por essa data, né, que foi a data que você comentou. E a Uhum. jornalista falou assim, não é uma questão de opção. Na verdade, eles não podem fazer a prova do Enem no final do ano, porque eles não tiveram um ano letivo como deveria ter acontecido. E o Enem, tudo bem que ele não é uma prova feita apenas por alunos que estão finalizando, né, o terceiro ano. Existem pessoas também de idade maior que prestam o Enem. Então, essas pessoas já teriam um conhecimento mais avançado. Mas aqueles estudantes que estão finalizando o terceiro ano e que, infelizmente, esse ano está sendo conturbado e vai continuar por um tempo, eles realmente não têm opção, eles não têm condições de fazer uma prova se eles não viram o conteúdo. E aí, como você também mencionou a questão da desigualdade, existe sim uma diferença entre os alunos que estão em uma escola particular e os alunos que estão em uma escola pública, principalmente com relação à acessibilidade do material que eles estariam vendo em sala de aula. Então, isso é até uma questão que eu queria trazer, né, que são as mudanças, a mudança de comportamento do aluno, do professor e da forma como as aulas estão sendo dadas, né? Então, ao longo do nosso podcast, a gente vai conseguir falar sobre, né, cada um Uhum. desses tópicos de uma forma mais prolongada. Com certeza, a gente vai debater bastante sobre isso. E por lembrar dessa parte do Enem, vale lembrar também que nas faculdades, como nas particulares, as públicas estão tendo, muitos professores estão dando aula, mas como se fosse aula extra, porque quando voltar algumas faculdades, eles vão ter que rever aquelas aulas. Quem estava em casa e viu aquelas aulas remotamente vão ter que rever, porque muitos alunos não têm nem o celular para colocar esse chip. Alguns Uhum. locais estão pedindo para que tenham doações, mas não vão ter doações suficientes para todos os alunos de celulares, smartphones, com acesso à internet para que os alunos tenham acesso às aulas remotamente. É muito difícil hoje no Brasil, é bem desigual. Claro, e isso ajuda muito os alunos, aulas remotas, mas claro que ajudaria mais se todos tivessem acesso às aulas. Uhum. Ok, Claro. está sendo disponibilizados chips, só que não é só o chip. Muitas vezes, muitos alunos carentes que entram em faculdades públicas, até mesmo particulares com bolsas, não têm o Uhum. celular, não têm o smartphone, não tem como acompanhar aquela aula. Muitas vezes tem que ajudar em casa e fazer outras coisas e não Isso. tem como acompanhar esse tipo de aula. Não só de faculdades, mas também de escolas. Escola pública, dificilmente o aluno vai conseguir, o professor de escola Uhum. pública dificilmente vai conseguir fazer essa aula remota. Tem que ser pensado um jeito de nivelar esses alunos, né? Porque ele não pode ter essa disparidade tão grande, particular Uhum. com a pública. O que você acha? Até porque nesse momento de pandemia, muitas pessoas, infelizmente, perderam o seu trabalho e acabam precisando do auxílio de algum estudante, né, que mora na sua casa. Então, muitos que frequentavam a escola, hoje em dia, eles podem até ter um celular, ter um smartphone, mas muitas vezes eles não têm a disponibilidade de tempo de poder estar assistindo aquela aula, porque eles estão sendo direcionados ao trabalho, né, a ajudar em casa. E é claro que isso não é a realidade de todos, mas é a realidade de muitos brasileiros. Então, isso também precisa ser levado em consideração. Tanto que, como você comentou, quando tiver a volta às aulas, não só em faculdades, mas também em escolas, vai precisar ter um acompanhamento de o que foi feito nessa pandemia, né, durante a pandemia, por parte dos alunos. Os professores, eles estão dando aula da forma que conseguem, mas também precisa saber como que essas aulas estão chegando aos alunos. Será que eles estão tendo disponibilidade para assistir? Será que eles estão tendo tempo? Será que estão conseguindo compreender o conteúdo da forma que está sendo repassado? Então, tudo isso um processo que vai precisar existir
quando as aulas retornarem, né? Que a gente vai conversar um pouco mais para o final do nosso podcast hoje. Isso, com certeza. Até porque é um modelo novo. A gente teve que se Isso. adaptar a esse modelo de aulas remotas, de reuniões Uhum. remotas, seminários remotos, tudo remoto. Sim. Que é a que a gente estava acostumado a presenciais, reuniões presenciais, seminários presenciais, aulas presenciais. De um dia para o outro a gente teve que se adaptar. E assim, a gente tem que ver também muitos alunos não estão se adaptando. Claro, alguns Uhum. vão ter a desculpa de para não estudar, de que não estão se adaptando, mas claro que vão ter aqueles que verdadeiramente não vão estar se adaptando a esse modelo. E Sim. tem que ser reforçado de ajudar de algum jeito para que eles se adaptem, porque cada vez vão existir mais cursos EADs, provavelmente vai Uhum. explodir o número de cursos EADs. E também é uma Sim. coisa bem preocupante, tanto principalmente na área da saúde, que é a Uhum. área que você tem que ter muita prática. Como que você vai conseguir ter um curso EAD, não só na saúde, mas outras áreas, por exemplo, arquitetura, Sim. engenharia, muitas outras áreas, Medicina. isso que está inserido na parte da saúde, com certeza vão Uhum. ser afetados, não poderão ser dados EAD. Precisam de estágios práticos e até disciplinas práticas para você entender Uhum. direito aquele conteúdo que está sendo dado. Sim. Quando a pandemia, né, chegou aqui no Brasil, que foi mais ou menos, pelo menos assim, quando as escolas precisaram parar, que foi mais ou menos em março, coincidiu com a época, né, que todo mundo precisou ficar em casa, precisou trabalhar mais de casa. As escolas elas tiveram uma opção. No primeiro momento não foi dada essa opção, mas logo em seguida sim, que era de dar férias aos alunos ou continuar com o ensino. Algumas escolas optaram pelas férias justamente para ter um período para se adaptar a essa nova forma de aula que seria dada, e outras já conseguiram se estruturar com plataformas digitais e continuaram as aulas. Então, foram introduzidas essas duas formas, né, o ensino EAD, que na verdade já existia e já vinha crescendo aqui no Brasil, e também a questão de aulas remotas. Só falar um pouco a diferença básica é que o ensino EAD são aulas gravadas em que você não tem acesso direto ao professor durante as aulas. E já o ensino remoto é aquele que a aula seria ao vivo, né, por meio de plataformas digitais, que você consegue interagir com o professor e com os demais alunos. Então, essas foram as duas formas apresentadas, tanto para escolas como para faculdades. É, então, nesse momento inicial, né, até hoje é o que nós estamos vivenciando. Ah, entendi. É bom a gente ter também essa ciência dessa diferença, que muita gente não sabe que existe diferença entre o EAD Uhum. e o ensino à distância, porque muitas vezes, principalmente nas aulas gravadas, os alunos têm bem mais dificuldade na parte da Uhum. aprendizagem, porque quando a aula é ao vivo, é remota ao vivo, você consegue tirar a dúvida com o professor naquela hora. Sim, Muitas vezes na aula que é gravada e enviada e já é colocada na plataforma, você não consegue tirar a dúvida com o professor na hora. Você não sim, consegue ter uma interação. Muitas faculdades particulares estão preferindo até essa parte da aula. Ok, você vai dar aula pela internet, mas você tem que dar essa aula ao vivo, marcar um horário sim, e usar alguma das plataformas para falar com aqueles alunos. Claro que muitas disciplinas, alguns professores não vão conseguir marcar o mesmo horário com os alunos. Vocês vão ter que mandar a aula gravada para ter essa interação uhum, com o aluno. Mas muitas sim, faculdades estão preferindo essa aula ao vivo, ou até mesmo sim, nas faculdades particulares e nas públicas, para poder ter essa interação, para até para o aluno se sentir mais sim. interagido com o É, eu, professor. sim, eu passei por uma experiência, né, durante esse semestre de ter que dar aulas, e no início foi bem complicado, porque eu estava acostumada, né, a dar aula presencial, e aí teve essa mudança drástica, de presencial para online, e no começo, né, eu mandava os slides, e aí, diante de conversas com outros professores e com outros colegas, eu percebi que essa não era a melhor opção. E aí eu parti para a aula gravada. Eu percebi que foi um intermédio, também não era a opção ideal. Percebi que muitos alunos ficavam com dúvidas e não tinham uma forma de contato, então eu precisava ir atrás dos alunos, justamente para saber se o conteúdo tinha sido bem explicado ou não. E se eu tivesse optado pelas aulas online, né, as aulas ao vivo, de certa forma,
eu acredito que teria sido melhor aproveitado, né, o repasse dessa informação. Então, eu concordo com você nesse ponto, com relação a esses estilos de aula, né? Uhum. O ensino EAD e o ensino remoto, eles demandam muito mais do aluno do que a forma atual, né, de ensino. Por quê? Porque precisa que o aluno preste muito mais atenção, que o aluno consiga se concentrar naquilo que está sendo ministrado. Então, eu acredito que tenha sido uma mudança muito rápida e que nós, professores e alunos, ainda não atingimos o 100%, ainda estamos nesse processo de evolução. Isso com certeza. E como você falou, a gente vai aprimorando. Cada aula que a gente assiste, a cada aula que a gente tem que dar, a gente vai se aprimorando e verificando como que é a aprendizagem do aluno. Como Uhum, você mesmo viu, a aprendizagem do aluno era bem melhor na parte quando você estava mandando uma aula gravada que você conseguia falar com ele uhum, do que daquela parte dos slides. E provavelmente muitas faculdades já devem voltar próximo semestre. Aqui em Fortaleza eu não sei como é que vai ser, mas as faculdades particulares estão pressionando. Porque elas querem voltar a aulas, precisam de receita e provavelmente vão pressionar bastante o governo para voltar ainda esse semestre. As públicas uhum, eu imagino que dificilmente as disciplinas vão voltar. Os professores não querem que volte enquanto não tiver vacina, enquanto não tiver medicamento. Já a parte particular é mais complicado, porque depende de uma receita. E muito aluno não vai querer simplesmente fazer só remotamente. O aluno quer estar uhum. indo na aula. E tem disciplina que você tem que ir na aula prática, como eu falei. Sim, Você não claro. consegue aprender de casa. Não. Você como profissional vai ter certas disciplinas que você tem que ter aquela prática. Só Uhum, que essa prática vai ser bem diferente do que era antes. Vai ter uma turma mais reduzida, vai ter que ter um revezamento de turmas. uhum. Muitas escolas já Sim. vão ter isso, já ouvi falar que muitas escolas públicas ou particulares vão ter esse revezamento, por exemplo, na segunda vai uma metade da turma, a outra assiste de casa, essa mesma aula. Na terça vai a outra metade, pela lista de chamada, vai a outra metade e assiste online a outra metade. Aí vai revezando para estar a metade da turma, porque se forem Uhum. todos o que era antes, não vai dar. Mesmo abrindo janelas, não vai ter espaço suficiente para todos, porque as escolas hoje foram feitas para um espaço determinado. Você dobrar o tamanho da escola, o custo que vai ser é impossível. Não tem É como. uma medida não cabível. Uhum. Então, falando, né, a gente falou um pouco das mudanças das aulas, eu acredito que os professores também tiveram que passar por essa mudança de uma forma muito rápida, né, de aprender, então, de aprender a mexer em plataformas digitais, essa capacitação que em algumas universidades e escolas existiu, já em outras foi de uma forma mais atropelada, digamos assim, é, gerou, o professor precisou desenvolver uma criatividade, né, utilizar metodologias ativas, utilizar formas de captar a atenção do aluno. Eu fico imaginando como deve ter sido complicado para professores darem aulas para crianças de 4, 5 anos, porque eu sei, em alguns colégios, essas aulas continuaram online. Então, eu fico imaginando a dificuldade, porque se para adulto já existe essa dificuldade de, às vezes, não saber habilitar um microfone, às vezes não conseguir tirar uma dúvida, não se fazer escutar pelo professor, eu fico imaginando como que é uma criança de 5 anos, que às vezes o pai está trabalhando de casa, a mãe está trabalhando de casa e não tem uma assistência ideal, né, para aquela criança. Então, eu realmente acho delicadíssima essa situação. Isso, com certeza. Até mesmo os pais que há muitos anos simplesmente deixavam seus filhos na escola, Uhum, era como uma creche, né? E ia para o trabalho, agora se viram o dia todo com seus filhos, com seu marido ou sua esposa, uhum, tendo que interagir, trabalhar, ajudar na casa, fazer afazeres de casa, ajudar na tarefa das crianças. Muita sim. gente perdeu o emprego. Foram mudanças radicais que ocorreram devido à pandemia e que dificilmente a gente sabe se volta ao que era antes. Uhum, Pouca coisa vai voltar ao que era antes. Muita coisa vai ter que mudar, até porque podem surgir outras pandemias. A gente tem que se preparar
O mundo está propenso a ter novas pandemias. E a gente vai ter que se preparar mais e mais. Essa pandemia veio mostrar o quanto o ser humano não é imortal, como é frágil, não é um ser superior à natureza. A gente sempre achou que o ser humano poderia tudo. A gente devastou, fez tudo, foi a favor, foi capitalismo até a última gota. E a natureza mostrou que não é isso. Simplesmente mandou um vírus para mostrar o quanto o ser humano é frágil e toda a economia global foi afetada, todo o universo foi afetado. O universo não, né? Todo o nosso planeta. Sim, todo o nosso planeta. Nosso planeta, o universo é grande demais para ser influenciado pela Terra. Mas tudo foi influenciado justamente por um vírus, um micro-organismo tão pequeno. Isso. Que mudou toda a nossa rotina e ainda está mudando, que está causando tanto pânico e que podem haver mutações. É claro que a gente torce para que não tenha, mas podem haver mutações. A gente está vendo, com essa abertura econômica, coisas preocupantes. Pessoas lotando os bares, lotando praias. Está sendo bem preocupante. Daqui a 2 semanas eu rezo para que a gente não piore, mas tá complicado. Nessa parte das escolas, quando abrir, as crianças elas têm pouca sintomatologia quanto ao Covid. Então, vai ser preocupante elas levando esse vírus para casa. Dificilmente as crianças vão ter a racionalidade de não pegar na outra criança, de não pedir material de outra criança. E a gente sabe que um simples material, um simples lápis contaminado pode contaminar uma sala toda. E vai ser bem preocupante. Vai ter que ser conversado com elas. Proibida essa parte de emprestar material, ter álcool em gel. Provavelmente uso de máscara na sala, porque até mesmo na respiração, não basta só o espirro ou a tosse. Na respiração, crianças vão passar uma para outra. Não só crianças, né? Adolescentes e adultos nas faculdades. Eu falo crianças que eu penso mais na parte escolar, que muitas vezes as salas são mais lotadas nas escolas. Faculdades, muitas faculdades não são tão lotadas, mas é claro que a gente tem que pensar nisso também. Isso. Então, voltando a falar um pouco assim sobre professores e alunos, eu vejo que os alunos também precisaram de uma adaptação a essa nova metodologia de ensino. Então, tanto crianças como adolescentes e adultos que frequentavam, né, instituições de ensino precisaram de uma reeducação, né, ter uma disciplina muito maior. O que parece besteira, né? No começo eu cheguei a imaginar, mas um adulto já entende que se tem que prestar atenção em uma aula, tem que ficar em um ambiente e tal, um ambiente recluso, né? Um ambiente fechado para que se possa prestar atenção. E eu percebi que não é tão fácil assim. Quando você está tendo uma aula, quando você está em um ambiente de aula, tudo interfere. Então você meio que se desconecta do ambiente externo. Então é mais fácil prestar atenção em uma aula do que quando você está assistindo em casa. Em casa, muitas vezes o ambiente não é propício. Eu imagino também que pessoas que moram, por exemplo, em casas com 1 ou 2 cômodos, como que as pessoas iriam conseguir se adaptar a ter uma aula se nessas casas, por exemplo, moram 5 ou 6 pessoas. Então, eu já ouvi, né, teve inclusive uma propaganda do governo que foi tirada do ar, se eu não me engano, que eram alguns adolescentes que comentavam assim, estude de qualquer forma, como der. E, honestamente, eu achei essa propaganda um pouco ofensiva, porque muitas vezes não depende só do aluno, não é só o aluno querer, não é só ele, vou dar um jeito de estudar, como a gente falou no começo do nosso podcast. Muitas vezes o aluno precisou usar daquela hora que ele estava na escola para ajudar a complementar a renda familiar. Então não é uma questão de, faça o que você tem que se adaptar, você tem que fazer com que dê certo. Existem limitações que essas limitações, muitas vezes elas não conseguem ser, né, você não consegue passar por cima delas. E Existem coisas que são maiores do que essas limitações. E a realidade de uma pessoa que mora, por exemplo, na periferia, né, é muito diferente da realidade de uma pessoa que tem uma condição de vida muito maior. E que no final, voltando agora a falar do Enem, que eu lembrei disso, achei importante comentar. No final do ano, todas elas prestam o Enem, prestavam, né, no caso.
Então, assim, tem uma desigualdade muito grande. Essa pandemia só veio a mostrar como que é grande a desigualdade no Brasil. Como você lembrou, essa propaganda do governo, do Ministério da Educação, era até o Weintraub que idealizou. E a gente sabe, né, como foi o pior ministro da Educação. Enfim, não tem, precisa nem do enquete, a gente saber disso. Desmontou algumas faculdades federais. E nessa propaganda é interessante que a gente só via alunos de classe média. Alunos de iPhone, alunos com equipamentos, muitos microfones de mais de R$ 1.000 na gravação, um notebook, um MacBook, coisas caras que mostram realmente que aquelas pessoas da propaganda eram pessoas de classe média, que a gente vai saber que muitas das pessoas de classe baixa ou classe média baixa não vão ter aquele quartinho bonitinho da propaganda, aquele celular bonitinho, internet para poder assistir. Muitas das pessoas às vezes nem livro conseguem para poder estudar. Uhum. Como eu falei, Exato. alguns governos estão distribuindo chips, mas de que adianta os chips se muitas vezes o aluno não consegue nem um celular? Muitas vezes na casa só a mãe consegue um celular, às vezes um celular que o vizinho comprou um novo e deu um novo e deu o antigo para ela, ou às vezes não tem nem outro celular, às vezes aquele que só disca, só liga e recebe, às vezes não tem crédito, aí mesmo com esse chip dificilmente muitos alunos vão conseguir. E o governo estava a todo custo querendo manter o Enem na mesma data. Quando a sociedade se juntou e criticou massivamente, teve essa questão, vamos ver qual a data melhor para o Enem. Ainda não se sabe. Como eu falei, o MEC está bem desorganizado, a gente não faz ideia de quando que vai ser o Enem. A gente está sem ministro da Educação. O último durou uma semana, não precisa falar o que aconteceu. E teve outro que foi convidado que ele recusou porque a ala ideológica do governo não estava gostando. Agora a gente não sabe quem pode ser o ministro da Educação. Ou seja, algo muito importante que o Ministério da Educação faz. Como eu falei, na parte do ensino fundamental, ensino médio, o MEC não tem tanta importância na parte do controle da funcionalidade do ensino médio e da parte do fundamental. E as universidades, elas são autônomas. Ela não tem tanta dependência do MEC para funcionar, para fazer todo o seu roteiro, seu cronograma. Só que a parte de gerir recursos, distribuir recursos, melhorar recursos. E principalmente na parte do Enem, que é fundamental para a entrada de alunos do ensino médio em faculdades públicas, privadas, para conseguir bolsas, para estudar fora. Muitos alunos estão ansiosos, depressivos, porque não tem ideia do que vai acontecer. Não sabe se vai ter Enem, se tá não tem como estudar. Às vezes tá bem preocupante, tá bem... Sim. Difícil. Concordo. E falando um pouco sobre, né, sobre essas mudanças que aconteceram, eu, um pouco antes do nosso podcast, estava fazendo uma pequena tabela e comparando, né, os pontos positivos e pontos negativos. Eu confesso que os pontos positivos foram um pouco difíceis de serem elencados. Eu consultei com uma professora também, conversei com ela sobre alguns pontos, né, se ela pudesse elencar alguns pontos positivos para que eu pudesse colocar nessa tabela, e confesso que ela também teve dificuldades. Então, como pontos positivos, eu elenquei a maior participação de pais no âmbito escolar. A gente comentou um pouco mais cedo, falando sobre as mudanças, né, que o professor tem que enfrentar, está tendo que enfrentar. E durante muito tempo, o professor, ele meio que até hoje eu acredito, né, infelizmente, ele meio que foi jogado de lado, no sentido de não se dava muita atenção ao professor, né? Infelizmente. E hoje, Antigamente, você ouviu o professor, sim senhor, sim senhora. Hoje em dia, as mães colocam a culpa das notas baixas, muitas mães, no professor que está tentando ajudar, não é valorizado de jeito nenhum. Isso. E hoje em dia, né, com as crianças em casa e os pais tendo que auxiliar, talvez essa realidade seja alterada. Talvez eles deem mais valor àquela pessoa que está lá todos os dias tentando ensinar o seu filho. Porque se é difícil você estar ensinando a uma criança, imagina 1 ou 2 professores para 15, 20 alunos, crianças de 10, 12 anos. Então, um dos pontos positivos é a maior participação dos pais no desenvolvimento das crianças, no âmbito escolar, né? Já no âmbito da faculdade, a gente não tem mais essa participação.
maior acessibilidade ao material. Eu pontuei isso com relação ao ensino EAD. O ensino EAD e ensino remoto, porque o material ele é gravado, até as aulas online elas são gravadas e elas ficam disponíveis, né, para acesso. Dependendo da instituição, tem um tempo determinado de 15 dias, de 30 dias ou o semestre inteiro. Então, existe essa maior disponibilidade de material. Se o aluno ficou com alguma dúvida, ele pode acessar a aula, pode ir lá, pode rever a aula, se não entendeu, aí entra em contato com o professor. E esse ponto ele é ligado, né, com uma opção maior de horários para assistir às aulas. Então, né, eu elenquei esses 3 pontos, né, se você quiser trazer mais alguns ou quiser comentar também. Tem algo. Assim, eu acho que esse ponto é mais importante, até mais positivo para a faculdade particular. Essa parte de acesso. Não só para particular. Claro que nas públicas você pode ter um EAD para locais que pessoas não conseguiriam chegar até a faculdade. Mas com certeza o que as faculdades particulares estavam desejando há muito tempo é que cada vez mais o EAD aumentasse, porque é algo que faz com que eles tenham muita economia de dinheiro, já que eles não iam gastar com energia, sala de aula. Você pode ter uma turma de 100, 150 alunos. E aquele professor vai mandar a aula, se for muitas vezes, como eu falei, a aula ao vivo, mas você pode ter de casa. Você pode ter o número que você quiser, porque você não está ocupando um espaço. Muitas vezes está na plataforma da faculdade. Você consegue inúmeros alunos, muitas vezes, por exemplo, uma faculdade aqui do Ceará pode ter alunos do Acre, de qualquer outro local do Rio Grande do Sul, de um local que dificilmente o aluno desejaria fazer algum curso ou alguma faculdade, uma pós-graduação, mas que consegue ter aula remotamente. E é um ponto tanto positivo, mas com certeza as faculdades particulares estão achando perfeito isso, que é algo que vai ajudar muito eles, porque eles economizam, colocam um professor e mais alunos. Ou seja, você diminui até mesmo a remuneração dos professores é menor do que na parte presencial, por EAD. A desculpa é porque ele está fazendo de casa, entre outros. Mas é claro que eles conseguem. E também nas faculdades públicas ou escolas públicas, você consegue atingir um público maior em locais que você não conseguiria ter acesso, ou até mesmo alunos que não teriam como chegar por transporte ou por não ter alimentação para passar o dia na faculdade. Você consegue atingir remotamente alguns alunos, tanto na graduação quanto na pós, no ensino médio, no fundamental, tudo mais. Sim. Como pontos negativos, eu coloquei a dificuldade de acesso ao ensino, né? A gente já debateu aqui várias vezes com relação à acessibilidade, com relação ao acesso à internet, e também estrutura de casa. Muitas vezes a pessoa até tem a internet em casa, mas infelizmente mora em um ambiente que não tem privacidade suficiente para se assistir a uma aula, então acaba que é um ponto negativo. Outro ponto que eu coloquei é tentar replicar o modelo de sala de aula presencial no ensino à distância. E por que eu coloquei isso? É muito diferente o ensino presencial de um ensino à distância. Então, o ensino presencial, você tem, se for uma aula de colégio, 50 minutos ou um pouco mais, se for uma aula de faculdade, você pode ter 1h40 de aula, onde você está lá conversando com o aluno, você pode ver, né, pelo rosto dele se ele entendeu, se não entendeu. Então, essa interação, ela existe com uma facilidade muito maior. Agora, quando você passa para um ensino EAD ou um ensino remoto, não tem tanto essa interação, até porque muitas aulas que são dadas mesmo ao vivo, né, quando todos entram na plataforma ao mesmo tempo, muitos alunos desabilitam a câmera. Então, não desabilitam a câmera e o microfone. Então, não tem como o professor ter essa interação maior. Então, não existe o professor replicar o que ele fazia nas aulas presenciais, agora no sistema EAD, no sistema remoto. E qual que é a dificuldade? Os professores, muitos professores já estão nessa profissão por anos e anos. Então, eles foram acostumados a darem aula dessa forma. E se você conseguia chamar a atenção, né? Qualquer coisa, você chamava a atenção se a pessoa tava... Isso. Hoje a gente vai ter que mexer no celular, né? Todo dia, se estiver na aula. Mas antes você podia chamar a atenção. Fulano, saia do celular. Muitas salas eram proibidas. Tinha um aviso que é proibido o celular. Hoje, dificilmente você vai saber se a pessoa tá prestando atenção. Se tá assistindo uma série no Netflix. O que a pessoa tá fazendo.
enquanto você está dando aula. Sim. Porque a habilitação da câmera normalmente é do professor, os alunos Uhum. estão lá no mudo, você não sabe se ele está Sim. ouvindo, se ele está jogando bola, o que é que ele está fazendo, se ele está mexendo no Uhum. celular. Não tem como você ter esse controle, mas é claro que você também consegue um acesso maior dos alunos. Muitas vezes a Uhum. perca de tempo que os alunos teriam no transporte, no locais, por exemplo, a Sim. parte da alimentação, a economia com na alimentação. É claro Uhum. que tem muitos pontos positivos, mas também tem alguns pontos Sim, claro, negativos. A gente consegue ter claro. uma otimização do tempo até maior nessa parte Uhum. remota, é claro, se tiver a dedicação tanto do aluno quanto do professor. Exatamente. Se não E tiver essa é a dedicação. dificuldade. Essa é a dificuldade, porque no Brasil existe um modelo de aula que é diferente de outros países, e esse modelo de aula ele depende muito mais do professor que está lá ministrando a aula, enquanto o Uhum. aluno ele só recebe a informação. Então, nesse processo, né, nesse sistema EAD, precisa ter a interação do aluno, a vontade do aluno e a perseverança do aluno de querer estar ali. É claro que existem inúmeros pontos positivos. A questão do tempo, né, do tempo de deslocamento que é bem menor, a questão da comodidade, você poder assistir da sua casa, a questão de não ter distrações de sala de aula, conversa paralela. Mas a gente também precisa elencar os pontos negativos que a gente também sabe que existe. Outro, né, que eu falei que já entra nessa minha fala anterior é a difícil interação com determinados alunos. Falando como aluna, né, eu faço uma pós-graduação, então, eu conheço alunos, né, colegas de turma, que não conseguiram se adaptar a esse sistema, né, ao sistema de aula remota. E não é uma simples questão de falar, você tem que se adaptar. É claro que eles precisam se adaptar porque a pós-graduação não para em função de um ou dois alunos. Mas não é uma questão de entender também a dificuldade dele. E eu também conheço pessoas que optaram por não começar uma pós-graduação porque se conhecem e sabem que o ensino à distância é muito mais difícil para eles. É claro que, como você bem falou, algumas mudanças elas vieram para ficar. Então, essas mudanças que vieram para ficar, né, a gente vai precisar se adaptar, e quanto mais rápido a gente se adaptar, melhor. E Mas tem que ter algumas até o pessoas ainda esforço, que muitas enfrentam essa pessoas não estão nem dificuldade. tendo esforço, né? Isso, Porque algumas pessoas já criam uma barreira, claro. não só E pessoas sim, de pós-graduação, mas de graduação, até mesmo do sim, ensino sim, médio. Muitas pessoas não de conseguem alunos de nem escola, sim. criar o esforço. Às vezes Então, você aproveita, acha que tá de férias e vai voltar logo, mas. esse ponto que eu comentei agora, né, de difícil interação com determinados alunos, ele funciona para os dois lados, porque da mesma forma que alguns alunos não conseguem se conectar com esse ensino EAD, uma outra parcela já se identifica mais. Então, Uhum. esse é um ponto tanto negativo, mas também pode ser visto como um ponto positivo. E o último, né, que eu tinha elencado é o despreparo profissional. Alguns professores foram inseridos nessa nova realidade de uma forma muito abrupta, sem o devido preparo, e aí acaba que o ensino ele não consegue, o material, né, de aula ele não consegue ser passado com qualidade para os com relação à qualidade do ensino que chega até os alunos nesse sistema EAD, ou sistema de aula remota. Com certeza, é verdade. Bem lembrado, os pontos positivos e negativos a gente sempre tem que balancear, mas claro, com esforço a gente vai conseguir ter bem mais pontos positivos do que a parte negativa. Claro, não só o esforço do professor. Se o professor se Uhum, matar de fazer slide ou até mesmo dinâmicas, vídeos ou algo interativo pela internet e não tiver um retorno do aluno, vai ser muito difícil de ter uma aprendizagem do aluno com e certeza. também que o professor se motive a fazer mais e mais. E do mesmo jeito, alunos que queiram estudar e que estejam motivados, vai ser bem difícil eles quererem assistir a aula se o professor não quiser Uhum, uma interação nova, quiser aquele mesmo modelo de antigamente e achar que vai ser voltar ao normal de antes, que dificilmente vai ser uma mão de só uma via, tem que ser tanto do professor quanto do uhum, aluno. claro. É claro que muitos alunos não, e muitos professores não vão conseguir ter acesso a tecnologias e outras que alunos mais abastados e professores também terão, como Uhum. computadores de última geração, internet rápida. Vai ser uma diferença bem grande e é bem preocupante para a educação.
essa disparidade dos mais pobres para os mais ricos, tanto professores quanto os alunos. Com certeza. Então, o último tópico, né, que para o nosso podcast é com relação ao retorno às aulas. E como que vai ser feito esse retorno? A gente já conversou um pouco, né, ao longo do nosso debate, na nossa conversa de hoje. Essa volta, provavelmente, ela vai ser nesse sistema híbrido, como você comentou, né, de alguns alunos ficam em casa, enquanto outros vão para a escola. E aí, no outro dia, inverte, justamente porque as aulas elas não têm como aumentar o espaço, então vão precisar diminuir o número de carteiras e aumentar a distância entre as cadeiras dos alunos. A volta vai ser com poucos alunos em sala de aula, até para diminuir, né, a transmissão do vírus, o contato também, né, entre as pessoas que vão estar em sala de aula. E um outro ponto interessante que eu coloquei é com relação ao acolhimento de professores e alunos. No nosso podcast anterior, a gente falou muito sobre saúde mental. Então, não é possível imaginar que as pessoas vão simplesmente voltar às aulas e que vão esquecer o que aconteceu, vão voltar como se nada tivesse acontecido, como se agora estivesse tudo bem. Então, vai precisar ter esse acolhimento, essa conversa com alunos, com professores, com outros funcionários da escola também. Isso, com certeza. Vão ter que ser conscientizados, não só os professores, e usar máscara, porque eles vão estar lá na frente, vão ter que usar máscara, vão ter que dar um jeito de não ter essa transmissibilidade do vírus. Muitos deles podem estar com o vírus. Os alunos também, como eu falei anteriormente, dessa parte de emprestar material, vão ter que ter vários álcool géis, tudo vai ter que ser esterilizado. Bebedouro, não sei como que vai ser resolvido isso, porque bebedouro vai ser uma das maiores fontes de contaminação, onde vai um, outro vai outro, coloca a mão, um, outro coloca a mão. Não sei como vai ser resolvido. Com certeza deve ter alguma solução. Eu não sei qual a solução. Se você sabe, pode comentar aqui com a gente, que Sim. Eu ainda não ouvi qual a solução para os bebedouros, mas eu sei que vai ser uma das maiores fontes de contaminação. Já era uma fonte de contaminação de outros vírus, de outras bactérias para os alunos, com certeza vai ser, agora de novo. Principalmente nos locais públicos, que você não vai comprar água, não tem como comprar água todo dia. Toda hora que você tiver sede, ter que comprar água, vai ser bem problemático. E todas as escolas e faculdades vão ter que se adaptar, tanto álcool em gel, escolas públicas, kits com máscara para os alunos, porque eles não vão poder, muitos alunos vão ter que ficar em tempo integral na escola. Tem que trocar a máscara. Vai ser uma dinâmica bem diferente. Enfim, a gente vai ficando por aqui com esse podcast. A gente conversou bastante na parte da saúde quanto à volta às aulas, né? Eu vou passar um pouco a palavra, Mariana, para as considerações finais. Obrigado por você ter assistido até aqui esse podcast. Lembre de se inscrever e comentar. E eu vou passar a palavra agora para a Mariana. Muito obrigada, Alfredo. Obrigada a todos que assistiram, né, e que ouviram o nosso podcast. São mudanças que a gente vem enfrentando, não são mudanças fáceis, principalmente da forma como vieram, dessa forma rápida, dessa forma abrupta, mas são mudanças que aos poucos nós vamos nos acostumando e nós vamos nos adaptando a elas. Então, quero agradecer mais uma vez por participar do podcast, agradecer a vocês também, né, que estão aqui conosco, e como o Alfredo falou, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, e fiquem ligados que no próximo domingo nós iremos trazer outro tema também, tão interessante quanto os outros que nós já trouxemos. Obrigado, Mariana. Pessoal, até o próximo podcast, até o próximo domingo. E durante a semana a gente sempre posta alguns vídeos sobre aulas, sobre artigos. A gente vai trazer coisas novas nos próximos meses, nas próximas semanas, claro, né? A gente não vai esperar meses para trazer, mas a gente vai trazer sempre novidades aqui no canal. Obrigado e até o próximo podcast. Tchau, tchau.